Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui que a gente está trazendo dessa série de treinamentos que a gente começou aqui no canal da Mondi. Mais uma vez estamos com o pessoal da Orinter, dessa vez com a Juliana. Ela vai falar sobre casamentos, então vai ser um treinamento parecido com o que a gente teve, né, com a Isa, falando sobre cruzeiros. Dessa vez a gente mudou o tema, mas vai ser muito proveitoso para vocês. Lembrando que as dúvidas deixem aqui nos comentários no YouTube mesmo, ou enviem para o marketing@mondi.com.br, tá bom? Agora eu vou chamar a Ju para dar esse treinamento para vocês. Sejam bem-vindos. Eu sou a Juliana Ribeiro, responsável pelo departamento de casamentos da operadora Orinter. Esse departamento, na verdade, faz parte dos nossos departamentos de especialistas disponíveis pela operadora. A Orinter é uma operadora que só atende agências de viagem, então aproveitem todos os nossos canais e ferramentas disponíveis para vocês, agentes de viagem, oferecerem mais conforto, segurança e principalmente um conhecimento mais aprimorado em cada departamento ou em cada venda. Para falar de casamento é importante a gente entender o que é um Destination Wedding. Então, Destination Wedding é quando um casal decide realizar o seu casamento ou sua renovação de votos, sua cerimônia simbólica, em uma cidade ou país em que eles não residem. Então, é um segmento diferente que está crescendo nos últimos 4 anos. A possibilidade de você realizar uma cerimônia em um local diferenciado, paradisíaco ou com um visual moderno e arrojado tem atraído cada vez mais casais. E aí a gente pode trazer essa opção do Destination Wedding sendo somente o casal ou se transformando num grande grupo. E aí você parte para a ideia de transformar este grupo de casamento em uma férias coletiva ou uma mini férias. Então, você faz programações com todos os seus convidados para que não seja só o dia ou aquelas horinhas ali referente ao casamento. Isso se estende ao longo de 4, 5, 6 dias, uma semana, com programações diferenciadas para cada um. Então, num primeiro momento, é importante definir qual tipo de casamento o seu cliente está buscando. Esses Destination Wedding, a gente tem possibilidade de oferecer um casamento no civil, que é o nosso casamento com validade legal, e aí é importante destacar a necessidade de uma antecedência para reservar e realizar esse casamento, porque os destinos vão sim exigir toda a parte de documentação, normalmente traduzido e juramentado. Dependendo do destino em que vai ocorrer este casamento, ele pode ter alguma exigência mais específica, como é o caso do México. O México é um país que, para realizar um casamento com validade civil, ele vai te exigir um exame de sangue feito no país 3 dias antes, enfim, com mais de 3 dias de antecedência. Não é permitido levar esse exame de sangue do seu país de origem, você tem que realizar no destino. Isso já é uma exigência não só para estrangeiros, mas principalmente para residentes mexicanos. Então, a gente alerta para que, se for um casamento com validade civil, que o casal se antecipe o máximo possível para buscar essa documentação, mandar tudo certinho para evitar qualquer tipo de problema. Além disso, é importante lembrar que um casamento civil, ele pode ter custos adicionais, porque a gente está falando de um juiz, um local governamental, enfim, taxas governamentais que vão ser exigidas e obrigatórias para a realização desse casamento. Uma segunda possibilidade é o casamento religioso, e aí pode ser de qualquer religião, não há restrição com relação a isso. O mais comum é o casamento católico, e aí, assim como na cerimônia civil, o casamento católico, ele vai te exigir também toda a documentação traduzida e juramentada. Você também vai precisar fazer o curso de noivos no Brasil. A sua diocese vai ter que autorizar esse casamento, e aí isso vai para a diocese do local em que você vai realizar esse casamento, para que sejam autorizados dos 2 lados, enfim, comprovante de que nunca foi casado, tudo isso é exigido pela diocese. É uma regra da Igreja Católica, enfim, da religião. Então, vão ser necessários esses documentos e essa liberação. E, além disso, a gente aproveita para lembrar que casamentos católicos, por exemplo, não podem ser realizados fora de um espaço, de uma área considerada sagrada. Então, dificilmente você vai ter um casamento religioso na praia. Você pode ter uma capela frente-mar, e aí muitos hotéis oferecem essa possibilidade. Mas diretamente na areia não vai ocorrer porque não é permitido pela igreja. E o último e mais comum, é claro, são os casamentos simbólicos.
E aí esse casamento é muito mais fácil de ser realizado, porque o casal não precisa de nenhuma documentação, não exige burocracia, pode ser feito para renovação de votos, pode ser feito para um primeiro casamento, ele pode ser realizado por pessoas do mesmo sexo, se o destino assim o permitir, o hotel assim o permitir. Então é a opção mais recomendada, mais utilizada e mais comum entre os brasileiros que procuram um destination wedding. Quando a gente fala de um grupo de casamento, a gente sempre aconselha que se faça uma reserva, um contrato para os apartamentos desse grupo. Porque isso vai ser benéfico para os noivos. A gente está falando sempre de grupos que vão começar essas reservas com 1 ano, 2 anos de antecedência. Então, hoje já é permitido, já existem tarifas para casamentos em 2021, 2022. Então, quanto antes o casal começar esse planejamento, menos concorrência ele vai ter com internet, com sites, enfim, de diversos outros canais, e mais amarrado fica o grupo dele. Para que ele receba benefícios por essas reservas, é necessário que todas sejam feitas através de um mesmo canal. Então, através da mesma agência, da mesma operadora e do mesmo contrato. Esse contrato de grupo, ele sempre vai exigir, por exemplo, um mínimo de apartamentos com um mínimo de noites. O mais comum é o mínimo de 10 apartamentos com 3 noites cada um. Isso pode variar de destino para destino, de hotel para hotel. Podem ser 10 apartamentos por 4 noites ou 15 apartamentos por 3 noites. E aí a gente sempre passa todas as regras dos hotéis que estão sendo cotados para esse casal, bem como os benefícios. E essa parte de benefício é muito atrativa para um casal que está procurando um destination wedding. Eles podem ter diversas vantagens como grupo. Eles podem ter o apartamento deles como cortesia, podem ter upgrade de quarto garantido, café da manhã na cama especial, enfim, normalmente ocorre depois da cerimônia. Existem vários detalhes, desconto em spa, em tratamentos de spa, massagens, enfim, as possibilidades são infinitas, cada hotel vai trabalhar a sua regra, e é interessante desde que isso seja feito como um grupo. Para fazer uma reserva de grupo, os hotéis vão exigir uma sinalização deste bloqueio. Então, a gente está falando em utilizar tarifas e promoções vigentes hoje para um casamento que vai acontecer daqui 1 ou 2 anos. Então, é vantajoso para o casal. E aí, o hotel vai te exigir um pagamento de sinal, normalmente entre 10% e 30% do valor total deste grupo, para garantir a disponibilidade da tarifa. Essas tarifas, elas ficam vigentes pelo período que são chamadas datas oficiais desse grupo, e aí você pode incluir noites extras antes e depois. Então, se o grupo tem como data padrão 5 noites, os convidados podem ficar 3, que é o mínimo exigido, como podem ficar aí até 7, 8, 9 noites nesse hotel pagando a mesma tarifa, porque o contrato de grupo te permite esta garantia e esta extensão. Quando a gente fala de um contrato de grupo, isso também é importante para que o convidado fique ciente dessas condições, que o casal assinou um contrato com um hotel e para que ele participe dos eventos do casamento, ele tem que estar hospedado. Os hotéis, eles possuem sim uma restrição para convidados que não estejam hospedados dentro do local, enfim, do hotel em que vai ser realizada essa cerimônia. Tem hotel, e na verdade uma maioria aí, vamos dizer que 90% dos hotéis, permitem que 20% desses convidados estejam hospedados em outros resorts. Os outros 80% tem que estar hospedado dentro do hotel, 20% pode ser em outros resorts. Tem hotel que não vai permitir que nenhum visitante que não esteja no hotel participe dessas festividades contratadas para o casamento. Então, é muito importante que o casal esteja ciente dessas condições, bem como os convidados, e ele paga o acesso desse hóspede que não se encontra no hotel. Então, isso também é muito importante. E aí a gente entra numa distinção do que é o Day Pass e o que é o passe de boda. Day Pass é o que os hotéis já cobram normalmente para um cliente que não está hospedado e que vai visitar e usar as áreas sociais, enfim, desses hotéis. Por exemplo, quando se realiza um cruzeiro e eles estão em terra e esses clientes do cruzeiro querem utilizar algum determinado hotel, piscina, restaurante, praia, enfim, eles pagam um Day Pass. Esse Day Pass, normalmente, ele tem validade a partir do horário, mais ou menos, de café da manhã até o comecinho da noite, ali um pouquinho antes do horário do jantar. Isso como regra, e aí cada hotel vai ter o seu valor e tudo mais.
O passe de boda, ele é válido somente para os casamentos. Ele tem vigência, 1 hora antes do início da primeira festividade oficial, que normalmente é a cerimônia, e termina imediatamente após o último evento oficial deste grupo de casamento. E aí a gente está falando ou de jantar, de uma festa, alguma coisa assim. Quando a gente realiza um evento em áreas externas de hotel, então piscina, praia, restaurantes ali, aquelas áreas abertas de restaurante, você tem um horário máximo permitido para a realização desses eventos. Isso vai depender de cada hotel, de cada temporada, e se há fatores externos que possam influenciar ou não nesses horários. Normalmente, o comum é que esses eventos sejam permitidos até 10, 11 horas da noite. Isso pode variar de temporada para temporada. Se tem área de preservação ambiental ou desova de tartaruga, alguma coisa assim próxima, isso vai influenciar também nos horários permitidos. E principalmente para não incomodar outros hóspedes, porque quando se realiza um casamento dentro de um hotel, as opções para a realização dessa cerimônia, desses jantares, dessas festas, seriam praia, piscina, algum jardim, né, algum espaço aberto, ou um salão de eventos, que não é o objetivo de um destination wedding, porque você não vai sair do seu local de origem para fazer um casamento dentro de um salão ou de um espaço fechado. Então, essas áreas, elas são áreas comuns do hotel, que possuem outros hóspedes circulando, que possuem apartamentos próximos, então, por isso, essa restrição de horário, para não incomodar os hóspedes que já estão dentro do hotel. Se esse hotel oferecer, por exemplo, dentro das suas facilidades, uma danceteria, uma balada, esse grupo pode ir para esse espaço, só que não é considerado evento oficial do casamento, porque é um serviço que o hotel oferece e não algo que foi contratado para o grupo. Então, esse cliente que está em outro resort, ele não pode acessar a danceteria, porque já não é mais considerado um evento privado, ok? É importante também ressaltar que existe uma restrição para fornecedores externos. Cada hotel vai ter aí a sua listagem de principais fornecedores para oferecer decoração, flor, DJ, iluminação, serviço de doce, enfim, tudo que vai ser utilizado dentro desses eventos. Então, eles já têm uma carteira ali fechada, oficializada de serviços, e tudo que os noivos contratarem de fora do resort, eles vão pagar uma taxa. Essa taxa ela pode variar aí de $600, $800 até $1.000, $1.200. Vai depender da rede de hotel, do tipo de serviço. E isso é pago por fornecedor. Então, se esse casal contratar, por exemplo, decoração, florista e DJ de fora da listagem do hotel, ele vai ter que pagar essa taxa para cada um desses fornecedores, o que pode tornar esse custo aí um tanto quanto elevado. Os hotéis sempre vão trabalhar com pacotes de casamento fechados. Então, cada hotel vai trazer aí as suas opções de pacote de casamento. Esses pacotes de casamento ou de cerimônia, eles são fechados normalmente ou para o casal, 10 pessoas, 20 pessoas, 30, 50, 100 e por aí vai. Se eu fechar um pacote para 10 pessoas e, na verdade, eu não vou atingir esse limite, essa quantidade, não existe um reembolso. O pacote é fechado naquele valor, não tem nenhum tipo de compensação ou substituição pela quantidade não utilizada ou por alguma coisa que o casal optou por não realizar. Da mesma forma que se eu ultrapassar essa quantidade, eu posso, mas eu tenho que lembrar do convidado adicional. Então, você vai ter, além do valor do pacote do seu casamento, um preço extra, um valor adicional por esse convidado que está passando. Os casais podem montar todas as possibilidades que eles queiram para o casamento. Se tiver ou não no pacote, ele pode incluir ou ele pode, enfim, optar por não realizar. Então, cerimônia, o coquetel, jantar, festa, DJ, isso tudo ele pode desenhar como ele quiser. Existem N possibilidades para fazer esse casamento dentro de um destination wedding. Paralelo à reserva dos apartamentos, a gente trabalha a reserva da cerimônia, porque é muito importante garantir a disponibilidade e a data dessa cerimônia. Existem hotéis que hoje só realizam um casamento por dia, hotéis que realizam mais, 3, 4. Além disso, o que vai dizer ou não se esse hotel tem essa possibilidade de realizar a cerimônia é a quantidade de pessoas presentes nesse casamento. Então, se é só o casal, é muito mais tranquilo, você consegue um espaço menor, não demanda
tantos extras, tanto planejamento, porque vai ser uma coisa mais compacta, mais simples. Se for um grupo muito grande, o hotel precisa analisar se os espaços que ele ainda tem disponível para realizar o casamento vão atender esse grupo de uma forma adequada, confortável, para que não fique ou um grupo muito pequeno num espaço muito grande, ou um grupo muito grande num espaço muito pequeno. Então, os hotéis já pensam em todas essas possibilidades. E aí, para reservar essa cerimônia, o hotel vai exigir o preenchimento de um formulário, esse formulário com o nome dos noivos, se a cerimônia é simbólica ou civil, religiosa, qual pacote que eles querem escolher, se vai ter convidados ou não. Esse formulário não é que ele é imutável, tá? Isso é para o hotel ter uma ideia, em linhas gerais, do que esperar para esse evento. Se ele vai ter muitos convidados, então separar espaços maiores para o coquetel, para o caso de um jantar, alguma coisa assim. Então, eles analisam sempre o serviço como um todo. Os hotéis sempre vão ter um plano B para esse casamento. Como a gente fala de espaços abertos, claro, a gente, não só a gente, mas o próprio hotel vai monitorando as condições climáticas e informando esse casal, normalmente na semana do embarque. Com 24 horas antes, a cerimonialista do hotel vai entrar em contato com eles e falar: olha, amanhã a previsão de chuva é de 50% ou não tem previsão de chuva, e o casal é quem vai dizer se quer manter como está o acordado, se vai correr o risco ou se quer tentar o plano B. O plano B normalmente é um salão em que eles passam toda a decoração, enfim, toda a montagem para esse salão. Parou de chover 1 hora antes da cerimônia, não tem como voltar ao que era, porque você não tem tempo aí de fazer toda essa logística e essa mudança. Então, o casal sempre vai ficar com a decisão final de querer correr ou não o risco. Não é possível mudar essa data, não é possível, vamos fazer amanhã ao invés de hoje, não tem como, porque os hotéis contratam os serviços, principalmente de coisas perecíveis, como flor, alguma decoração, algum tipo de docinho, de bolo, e isso não permite que se faça essa troca tão em cima da hora. Para a cerimônia, também vai exigir uma sinalização. Então, mesmo que o casal escolha um pacote de casamento que, por exemplo, não tenha nenhum tipo de valor, que eles chamam de cerimônia gratuita, ainda assim esse casal vai ter que sinalizar para garantir que não vai ocorrer um cancelamento, uma troca de data, uma desistência, nada do tipo. Então, essas sinalizações vão depender de cada hotel. Elas podem ir de $100 até $250, $500, e vai de acordo com o pacote e o hotel escolhido. Uma vez confirmado este casamento, essa cerimônia, aí todo o planejamento, o detalhamento do evento, inclusões de extras, é tratado entre o casal ou a agência diretamente com o hotel. A Orinter não faz assessoria de casamento, a gente só cuida realmente dessa primeira parte da reserva, enfim, esclarecimento para esse casal, para essa agência, e com as reservas dos pacotes, seja o terrestre, o aéreo, opcionais de passeios, de coisas que eles queiram incluir a esse pacote de viagem. Esse é um modelo de formulário que os hotéis normalmente vão solicitar para os noivos. Dia de chegada, quantas noites, se tem convidados, a data preferida da cerimônia, o horário preferido da cerimônia. Tudo isso os hotéis deixam bem certinho nos formulários para que a coordenadora que vai assumir esse casamento já tenha uma prévia. Todos esses pacotes de casamento, cada hotel, cada rede já trabalha suas condições específicas, seus valores específicos, e o departamento de casamentos da Orinter trouxe isso de uma forma mais fácil. Tudo traduzido, as informações estão todas claras dentro do nosso site. Esse site, casamentos.orinter.com.br, está disponível para todas as agências e clientes. Nesse site não há nenhum valor de hospedagem, de passeio, de traslado, de seguro. Aqui são apenas os pacotes e valores, condições de casamento. Então, tudo que os hotéis já oferecem em seus respectivos sites, seja inglês, espanhol ou outros idiomas, a gente traduz, facilita e deixa tudo num único espaço para que essa agência, quando vai receber os noivos, quer saber um pouco mais, entender o que eles estão procurando, mostrar opções. Dentro do site da Orinter, eles conseguem com uma facilidade, uma ferramenta muito fácil para se utilizar. Então, essa é a nossa página de casamentos, ela é bem facinho, bem tranquilo, eles vão por destinos,
vão escolher, eu quero casar no México, eu quero casar na República Dominicana, Bahamas, a bordo, Europa, onde o casal tem aí um sonho de se casar. Ele vai habilitar tudo que está disponível, que os principais parceiros da Orinter dentro desses destinos ou dessas locações, e ele vai escolher um hotel, por exemplo. Nesse caso, a gente está em Cancún ou Punta Cana, ele escolhe um hotel e aí vão aparecer as condições para este casamento. Então, esse hotel exige que os clientes estejam 3 dias úteis antes da data da cerimônia, esses dias não incluem domingos e feriados. Por que essa exigência? Os hotéis, eles sempre querem fazer uma reunião entre os noivos e a coordenadora deste casamento antes da chegada de todo mundo, antes da realização dos eventos. Nessa reunião vai ser passado minuto a minuto desse casamento. Então, os noivos vão visitar o local de realização desse casamento, a coordenadora vai mostrar por onde entra o noivo, a noiva, vai ser repassado se existem padrinhos, madrinhas, a ordem de entrada deles, a ordem de canções, se vai ter troca de votos, se não vai, se vai fazer cerimônia de areia. Tudo isso é repassado neste momento da cerimônia, da reunião, perdão. E todos os eventos. Se os noivos estão levando alguma coisa do Brasil, de decoração, de item, enfim, se é alguém que vai realizar a cerimônia, este é o momento de falar com a coordenadora e deixar tudo agendado, tudo certinho. Além disso, essa reunião serve para detalhes de última hora. De repente, o casal não lembrou que precisava de pétalas de rosa para a entrada da daminha. É o momento de contratar. Então, são pequenos ajustes que podem ser feitos com esta antecedência. Aqui também vai informar sobre a sinalização e o valor de sinalização que esse hotel exige para a cerimônia. Então, se permite que a cerimônia seja realizada de domingo e feriado, que é uma restrição que normalmente os hotéis não permitem. Se pode ser realizada essa cerimônia com menos de 3 noites de hospedagem ou não. E essas informações vão sempre estar disponíveis no nosso site. E os pacotes já formatados de cada hotel. Então, aqui, por exemplo, a gente tem 5 pacotes dentro dessa rede de hotel. Cada um vai ter a sua inclusão, cada uma vai ter o seu diferencial e, por isso, a diferença de valores. Quando você clica em mostrar o pacote, ele te abre as informações desse pacote. Então, o que está incluído? Então, cerimônia simbólica, coordenadora, buquê, flor de lapela, espumante, bolo, enfim, todas as inclusões. Para quantas pessoas esse pacote tem validade? Se o hotel já definiu um valor de convidado adicional, isso vai aparecer, vai ser mencionado na página. Se ele cobra para utilização de praia ou não, se ele pode ser um pacote cortesia, porque sim, nós temos muitos hotéis que oferecem pacotes de casamento, cerimônia simbólica, sim, pacotes mais simples, mas como cortesia para esse casal. Então, por que não oferecer isso para um casal em lua de mel que já vai se hospedar no hotel? Então, sempre consultem essas condições dentro do nosso site. Esse hotel, por exemplo, se o casal se hospedar por 7 noites numa determinada categoria, esse pacote pode ser cortesia. Então, isso tem atraído cada vez mais os clientes que já estão fazendo uma viagem para a lua de mel e querem agregar uma cerimônia simbólica para fazer fotos, para ter uma recordação diferente desse momento tão especial na vida deles. E, além disso, embaixo também aparecem as restrições, se é um pacote com alguma restrição de dia, que só pode ser operacionalizado em determinado horário, isso tudo sempre vai aparecer aqui no nosso site também. Além disso, nosso site traz uma aba, uma área totalmente voltada aos casamentos igualitários. Então, aqui a gente diz em qual país ou em qual hotel esse casal pode realizar uma cerimônia. É um público em crescimento. Então, a gente tem toda uma preocupação em passar a informação de forma clara para os hotéis, para que eles se programem, que coloquem 2 kits de barbear ou 2 kits de shampoo, para que o casal se sinta o mais acolhido possível. Então, a gente tem um departamento também específico para casamentos e luas de mel igualitários. Dentro do nosso site, você encontra ainda todos os formulários, pelo menos dos principais parceiros, para solicitar essa disponibilidade de data, de horário para realizar esse casamento, tarifa, enfim, tudo através desse sistema. E ainda fica disponível na parte de news, todas as comunicações referente
a casamentos. Então, se tem alguma condição especial de hotel, se há alguma contratação exclusiva da Orinter, tudo isso as agências recebem não só no nosso site, mas também por e-mail, por nossas redes sociais. Sempre que há alguma novidade, alguma condição que foi negociada pela rede ou que é exclusiva da Orinter, a gente anuncia em todos os nossos canais, isso pode ser divulgado sem nenhum tipo de problema. E a gente trabalha muito em promoções específicas, em promoções exclusivas, que esse passageiro não vai encontrar essa condição nem se ele falar diretamente com o hotel. Então, consultem as nossas condições, as nossas promoções vigentes para determinadas cotações, porque vale muito a pena. E aí a gente entra em destinos um pouco mais detalhado, algumas opções que podem ser realizados os casamentos. Então, na América do Norte, por exemplo, os hotéis, como já é comum a realização de casamentos, Las Vegas é um dos principais destinos na América do Norte para casamentos. Além disso, a gente tem a opção de fazer o casamento na capela, com o Elvis ou sem o Elvis. É algo muito frequente, muito comum e muito marcante de casamentos em Las Vegas. Normalmente, os casamentos na capela, eles têm validade, ou podem ser uma renovação de votos, mas não são todos que vão aceitar renovação de votos, a gente indica aqueles que permitem essa condição. Um outro casamento diferenciado que a gente pode realizar é o casamento de helicóptero no Grand Canyon. Então, esse casal fecha um helicóptero, podem ter convidados ou não, dependendo da quantidade de convidados, a gente vai informar se precisam ser 2 helicópteros ou só 1 ou 3, enfim. Esse casal faz um tour que já é característico pelo Grand Canyon, ele para num ponto específico desse tour e tem um ministro que vai acompanhando, ele realiza essa cerimônia simbólica nos pés do Grand Canyon, tem um brinde aí com espumante, os canapés, e esses convidados voltam para Las Vegas. Esse é um tour muito legal, é diferente, tem muito casal que está indo em lua de mel, que está aproveitando para fazer, por conta de fotos, enfim, de ter uma lembrança diferenciada. E a gente também tem os destinos de praia disponíveis na América do Norte e de vinícolas. Vinícola também é muito forte, seja ela no exterior ou aqui nacional. É uma opção bacana para um convidado que quer manter um casamento um pouco mais rústico, mais delicado, enfim. Essa possibilidade é muito grande. Na América do Sul também a gente tem algumas estâncias e vinícolas e hotéis que oferecem essa possibilidade. É um diferencial, é bem bacana, é uma possibilidade muito diferenciada para quem quer sair um pouco daquele roteirinho de praia. Ainda dentro da América do Sul, a gente tem algumas cidades históricas que também permitem alguns casamentos mais tradicionais, religiosos até, como Cartagena, enfim, alguns destinos de praia um pouco mais econômicos, como San Andrés. Na Europa, a gente tem muita opção de castelo, espaços dentro de hotéis como esse da foto do Tivoli Carvoeiro, que você reúne mar com encostas e ficam visuais maravilhosos para realizar casamentos. A gente tem castelos na França, vinhedos também, Grécia, balão na Turquia, enfim, a gente já teve de tudo que vocês imaginarem um pouco, então são muitas possibilidades que a gente pode oferecer para esses clientes. Ásia e África são mais conhecidos por serem destinos de lua de mel, mas por que não oferecer a este casal de lua de mel um casamento diferenciado? Sempre vão trazer aí muitas coisas da cultura local, da religião local, então por que não oferecer uma condição, uma coisa mais específica e diferenciada para esse casal que tem lua de mel? Vão ser momentos inesquecíveis dessa viagem e que com certeza esse casal vai ficar maravilhado com as possibilidades. Uma novidade que a gente traz também dentro desse departamento são os casamentos a bordo. Então, existem hoje diversas companhias marítimas que permitem realizar esse casamento a bordo. O casamento a bordo a gente trata com um pouquinho mais de delicadeza, porque os cruzeiros vão permitir sempre entre 1 e 2 casamentos por saída. Então, é muito importante garantir a disponibilidade desse casamento para que ele seja realizado a bordo. E aí, quando a gente fala de um casamento dentro de um cruzeiro, ele pode ocorrer dentro do navio. A maioria deles possui espaços belíssimos, todo
de vidro, com vista para o mar, enfim, alguns restaurantes, algumas opções bem bacanas para realizar esse casamento, ou o cliente pode optar por realizar esse casamento, essa cerimônia, em terra. Então, em alguma das paradas que esse cruzeiro realiza, ele pode fazer este casamento em terra. E aí o cruzeiro organiza da mesma forma. Esses casamentos a bordo, quem realiza este casamento é sempre algum membro da tripulação. Então, isso é bem bacana e ele vai fazer uma reunião com a coordenadora, exatamente como é feito nos hotéis, e a coordenadora vai dizer para eles, não, esse casamento vai ser realizado amanhã ou depois de amanhã, enfim, de acordo com as paradas e com toda a atividade que já está agendada dentro deste cruzeiro. Brasil vem como um dos queridinhos despontando nesse Destination Wedding, principalmente em resorts, que já possuem uma estrutura bacana, eles entenderam o que é esse Destination Wedding de fora, enfim, de outros destinos, e isso veio muito forte para o Brasil, e aos poucos os hotéis estão se adaptando e trazendo paisagens belíssimas, com a facilidade do idioma, com a proximidade. Então, o Brasil vem despontando muito forte na parte de Destination Wedding para casamentos, para renovação de votos, enfim. E aí, não só nas praias, a gente também tem, por exemplo, o sul do Brasil, com muita opção de vinícolas, de estâncias, fazendas, que oferecem essa possibilidade e essa facilidade de organizar um casamento para um grupo. O Caribe é o pioneiro, é o queridinho das noivas, essa facilidade de all-inclusive, com estrutura de hotel, com o visual da praia, é o que mais atrai as noivas. Foi onde começou esse movimento mesmo forte de Destination Wedding. A Orinter tem acordo com todas as principais redes hoteleiras, então a gente já conhece a estrutura de casamentos, já visitou, já conhece coordenadoras, possibilidades, estruturas. Então, a nossa parte de casamentos, principalmente no Caribe, é muito forte, no Brasil também. Então, a gente só trabalha com redes parceiras que podem oferecer algum diferencial e segurança, principalmente, para essa noiva, porque ela vai fechar tudo por e-mail, por conversas de Skype, por telefone. Então, tem noivas que ficam meio inseguras e, com essas redes, a estrutura e a segurança é incrível. E aí a gente também abre um leque de personalizar este casamento. Por que não oferecer mais serviços? Então, existem possibilidades de realizar um passeio privativo, num barco privativo ou numa lancha privativa para o seu grupo, fazer uma despedida de solteiro em algum local, então em alguma danceteria famosa, alguma balada, fazer um passeio em casal para fazer sessão de fotos, ou então aquele famoso trash the dress, que é a desconstrução do vestido de noiva. São possibilidades infinitas. A gente personaliza a placa para a chegada do grupo, personaliza a lembrancinha, se precisar, com os fornecedores de cada destino. Existem N possibilidades para a noiva gastar pouco e deixar esse casamento com o visual dela, com o que ela pensou e programou, e dentro de um budget acessível. Então, quando a gente recebe um pedido de casamento, a gente sempre tenta entender qual é o budget desse casal, dos convidados, o que eles estão procurando, e adequar o máximo possível para que eles consigam realizar esse sonho. Então, personalizar é a chave do negócio. Eu trago aqui algumas fotos, alguns exemplos mais claros de como isso pode funcionar. Ousem na criatividade de oferecer coisas diferentes para os convidados e para os noivos, para tornar esse momento especial. E agora eu vou passar para vocês, na verdade, alguns vídeos, são 2 vídeos, que dá para visualizar bem como é realizado esse casamento dentro de um hotel, porque a gente está falando de um espaço em que existem outros hóspedes circulando, você tem uma vida ainda dentro desse hotel ou dentro desse espaço acontecendo. Então, é muito importante que a noiva tenha ciência do que ela vai encontrar. Então, ela está realizando o casamento dela, mas no mar existem pessoas, no hotel vai ter gente passando, então precisam ser noivas mais descoladas, vamos dizer assim. É um sucesso, é uma tendência, porque você não tem restrição de convidados, você pode convidar quantas pessoas você quiser. Existem casais que pagam para todo mundo, existem casais que não pagam para todo mundo, cada convidado é responsável pela sua viagem, e os noivos se responsabilizam por tudo que é referente ao casamento. Então,
existem muitas formas de se trabalhar o casamento, muitas possibilidades de valores, de tipo de hotel. Eu quero uma coisa menor, eu quero uma coisa maior, a gente consegue adaptar isso muito fácil. Então, agora eu vou passar 2 vídeos para vocês. Então, os hotéis oferecem uma infinidade de possibilidades para realizar esses casamentos. Eles têm foto das montagens, das possibilidades, e o casal pode encontrar algo que eles queiram incluir dentro deste casamento, alguma ideia diferenciada, e o hotel vai atrás e vai fazer acontecer isso, para que esse casamento seja realmente especial e único. Então, qualquer dúvida, o departamento de casamentos da Orinter está à disposição, casamentos@orinter.com.br, ou através do nosso site casamentos.orinter.com.br. Além disso, existem todos os nossos canais de atendimento, nosso sistema, que é o Orintravel, com as melhores promoções disponíveis para vocês, agentes de viagem, para que essa venda seja realmente um sucesso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigada.